No vídeo de hoje eu vou te explicar por que alguns casos correm mais rápido no STJD e alguns demoram um pouco mais. Além disso, eu vou provar para você que você não conhece nada sobre o STJD e está tirando algumas conclusões precipitadas. Mas não se preocupa, eu tô aqui para te explicar e te ajudar. E em troca eu só te peço para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Tenho certeza que você vai sair com conhecimento desse vídeo que você não tinha. E talvez te faça repensar algumas posições. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Meus amigos, final de campeonato acontecendo e a gente passa a ter uma repercussão maior dos julgamentos do STJD em toda a mídia. Isso tem trazido algumas polêmicas e a gente fica pensando, será que o STJD é clubista? Será que eles estão ali manipulando algum tipo de coisa para beneficiar determinados clubes? Essa dúvida tem sido muito comum, muito corriqueira e eu preciso te dizer que tenha calma. Não é muito por aí e eu preciso nesse vídeo te explicar como é que funciona um julgamento no STJD. E eu vou fazer algumas comparações com a justiça comum, que você já tem provavelmente algum mínimo de entendimento que vai nos auxiliar. Primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui, o STJD não integra a justiça pública, não é um órgão de justiça, é um órgão administrativo, muito embora tenha ali a função de julgar, ou seja, não é poder judiciário. Toda vez que você ouvir falar que o judiciário está desmoralizado por causa do STJD, saiba que isso não é uma verdade. Poder judiciário é uma coisa, o STJD é outra. É um órgão administrativo criado para dirimir os conflitos no âmbito do esporte, com caráter muito mais privado do que a justiça pública, por exemplo. O STJD é composto por comissões disciplinares e procuradoria, isso no seu primeiro grau de jurisdição. A procuradoria é o órgão responsável por fazer uma acusação, por fazer denúncias. Basicamente, a procuradoria fica de olho ali na documentação das partidas organizadas pela CBF e caso entenda que daquela partida houve alguma violação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a procuradoria pode fazer uma denúncia e ela tem prazo para fazer isso. Para a maioria das violações, ela pode fazer essa denúncia em 30 dias corridos. Para algumas violações específicas, esse prazo é de 60 dias. E daí você já começa a perceber que com esse prazo, alguns casos podem ser denunciados no terceiro dia de prazo, se forem mais simples, e outros no último dia de prazo e tá tudo bem, tá tudo correto, tá dentro da legislação. Legal, mas se a procuradoria é o órgão de acusação, quem é que julga? O julgamento é realizado pelas comissões disciplinares. E aqui entra um ponto muito importante. O STJD tem 6 comissões disciplinares. Imagine na justiça comum como se fosse um tribunal que tem 6 varas distintas. Se na justiça comum, quando você ingressa com um processo, esse processo será sorteado aleatoriamente para uma dessas 6 varas. O mesmo acontece aqui nas comissões disciplinares. Quando a procuradoria faz uma denúncia, essa denúncia é sorteada e cai em uma das 6 comissões disciplinares. E aí, assim como na justiça comum, que algumas varas são mais rápidas, são mais organizadas do que as outras, no STJD acontece a mesma coisa com as comissões disciplinares. Então seria muito importante, toda vez que você ouve uma notícia sobre STJD, saber qual é a comissão disciplinar, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, e daí por diante, que vai analisar determinado caso. Até porque cada comissão disciplinar pode ter ali o seu entendimento sobre determinado assunto. E isso, somado com o prazo de denúncia, faz com que alguns casos possam andar mais rápido, andar mais devagar, ou ter decisões distintas. E às vezes você pode se perguntar, mas por que tal jogador foi denunciado e por que tal jogador não foi? Existem 5 procuradores e cada um tem a sua equipe ali que os auxilia. E são os procuradores os responsáveis por fazer as denúncias. Então, se um caso de determinado jogo está na jurisdição de um procurador e ele entender que não houve a violação, ele não vai fazer a denúncia. Porém, se determinado caso cair para um procurador um pouco mais rigoroso, ele provavelmente vai entrar sim com a denúncia. Isso acontece também na vida real, na vida fora do futebol, na justiça comum. A gente sabe que existem varas que são mais rígidas do que outras, existem promotores de justiça mais rígidos do que outros. Isso é normal, isso é do jogo. Isso não é feito de maneira aberta, onde cada um pode tirar da cabeça o que quer fazer. Sempre tudo documentado e tudo justificado. As comissões disciplinares são sempre compostas por um presidente, um vice-presidente e mais 3 membros. E aqui no nosso caminho, quando um procurador faz uma denúncia, essa denúncia
ela é sorteada, cai em uma das 6 comissões. Quando chega em uma dessas comissões, é sorteado um relator do caso. O relator vai pegar aquela denúncia, vai analisar se existem os requisitos mínimos e básicos para que ela possa seguir. E esses requisitos estão sempre no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Estando tudo ok, ele faz um resumo do caso, ele vai se debruçar com mais atenção, com mais detalhes, e ele vai dar o voto dele. O voto do relator é sempre muito importante, para que os demais possam ou acompanhá-lo, ou então abrir uma divergência do seu voto. No fim das contas, havendo uma condenação, o atleta pode entrar com um recurso para o tribunal do STJD, respeitando o 2º grau de jurisdição previsto na nossa Constituição. A mesma coisa se houver uma absolvição. A Procuradoria pode entrar com um recurso também e o caso será analisado no tribunal do STJD. O pleno do STJD é composto por 9 membros. Desses 9 membros, um também é designado como o relator para analisar ali no 2º grau. O relator vai pegar todo o processo, vai também verificar os requisitos de admissibilidade, se aquele recurso pode ser mesmo analisado ou não. Estando tudo ok, ele coloca o julgamento para pauta, dá o voto dele e assim os seus pares podem acompanhar o seu voto ou também abrir divergência. E aqui é importante, a palavra final vai ser sempre do pleno do STJD. Ele é a última instância para se discutir o caso. Portanto, saber qual é o entendimento da turma sobre determinados assuntos pode ser muito importante na defesa dos vários atletas. Só que muitas vezes a notícia chega pra gente de uma forma um pouco distorcida, como se o STJD tivesse mudado de opinião, ou então que o STJD julgou mais rápido um caso, julgou mais rápido um recurso e no outro fez vistas grossas, largou de mão. Repare que até a relatoria muda no 2º grau de jurisdição. Portanto, o relator do pleno pode ter um entendimento totalmente diferente. E aí sim, no 2º grau de jurisdição, a pauta de julgamento do 2º grau de jurisdição do tribunal pleno, ela será formada pelos recursos que aconteceram nas 6 comissões disciplinares. E aí, nesse caso, é por ordem de chegada. Eles vão ali colocando e remarcando, e isso faz com que, muitas vezes, um determinado caso corra num ritmo que seja diferente de demais outros casos. E isso não significa que o STJD tem um time ruim ou que ele está beneficiando determinado clube. Aliás, repare que eu falei bem no começo desse vídeo. O STJD tem a atribuição para tratar das competições apenas sob responsabilidade da CBF. Existe também o Tribunal de Justiça Desportiva, que cuida ali do âmbito estadual. Mal comparando, é como se o STJD fosse a Justiça Federal e os Tribunais de Justiça Desportiva fossem a Justiça Estadual. E é mais ou menos por isso, então, que você sempre ouve falar do STJD só no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. E é mais ou menos assim que funciona o STJD. Você sabia dessas coisas? Eu acho que não. Muita gente aí está se equivocando, mas é importante saber, justamente para a gente até poder cobrar um pouquinho melhor os auditores do STJD. Deixa aqui nos comentários se você mudou a sua opinião sobre o órgão ou se você ainda continua achando que eles têm má vontade com alguns casos e são muito mais rigorosos a depender de cada clube. Deixe seu like, se inscreva no canal se vocês tiverem gostado desse vídeo. Eu posso fazer um próximo falando como se consegue virar auditor do STJD. Isso é interessante, porque já que não é justiça pública, não tem concurso público para entrar ali não. Dá para trocar ideia também sobre qual é o caminho para você chegar lá dentro. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou Felipe Souza, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!